Muito boa noite, meus amigos que nos acompanham todas as quartas aqui no Trilha Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo. É sempre muito gratificante recebê-los e receber cada convidado que por aqui passa, porque cada um traz conhecimentos que a gente leva para o resto da nossa existência, não só essa, como de outras, né, que virão. Então, essa noite nós temos o estudo com uma convidada que ainda não participou com a gente, mas que tem uma bagagem muito especial. E vou convidá-la só um pouquinho. Ia solicitar. Estamos aqui aguardando a aceitação do convite. Oi, Claudinha, tudo Boa bem? noite. Boa noite. Boa Estava aqui noite, boa noite a dizendo, todos. tava aqui dizendo que é uma honra, uma convidada que ainda não participou conosco e que tem uma bagagem muito legal para trazer com a gente. Para quem não conhece, Cláudia Lopes, ela é da área de educação da nossa Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, então, nessa primeira vez, porque a gente vai convidar outras, tá, Claudinha? Sinta-se muito bem-vinda entre nós. Obrigada, Tereza. Agradeço toda a equipe do Trilha Espírita por esse convite. No seu nome eu agradeço. Estamos atuando na área de estudo do Espiritismo e eu trago um abraço de toda a equipe, toda a diretoria executiva, toda a equipe da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Ai, que bom. Abraço recebido, assim, com muito carinho, porque é sempre muito bom ter uma federação que ampara todos nós espiritistas, né? Claudinha, a gente vai falar de um tema, né? A escolha das provas da nossa existência, né? Dessa e de outras. E eu vim pensando como iniciar esse tema, né? Então, refletindo e lendo algumas coisas, pensei em alguns casos que a gente fica em dúvida, às vezes, né, na questão de justiça ou injustiça daquilo que a gente está vivendo. Que a gente vê meninas pobres, sem condição de acesso à saúde, sem beleza, sem recurso algum, enquanto a gente vê outras, isso são só hipotéticos, né? Eu falei meninas, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Enquanto a gente vê gente abastada, é como se tivesse nascido naquele termo popular, né? Virado para a lua, que tudo dá certo, na parte financeira dá certo, relacionamento dá certo, tudo flui na vida. Assim como também pensei, poxa vida, né? Às vezes a pessoa vem com tudo e de repente perde. Me veio até, estava discutindo, né, a questão. Não sei se você lembra do Super-Homem, aquele ator Christopher Reeve, famosíssimo, que atuou várias vezes como Super-Homem. Famoso, rico, lindo e de repente, literalmente, cai do cavalo e fica tetraplégico. E aí tudo muda na vida dele, né? Aí eu queria conversar com você essa noite, né? Por que isso? Foi Deus? Ele escolheu? Essas pessoas escolheram o que estão passando? E aí eu deixo com você para fazer nos entender um pouquinho o que se passa com a gente, né? Com você, Sim, minha amiga. sim. Muito bom, Tereza, a sua pergunta. Esse tema, escolha das provas, é um tema recorrente na nossa vida, porque a todo momento a gente está perguntando o porquê das coisas, né? O porquê que isso nos acontece. Mas é interessante que nós temos um livro, que é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e ele, na sua singularidade, na sua inteligência, Camille Flammarion dizia que ele é o bom senso encarnado, né? E ele faz uma pergunta
a pergunta é muito bem elaborada, né, como tudo que ele faz, está na segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. E lá, na pergunta 258, Kardec pergunta: antes de reencarnar, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão lhe acontecer durante a vida? Olha que pergunta interessante, né? É. Que já vai respondendo, já começa a responder esse problema que você colocou para nós para ser diluído. E os espíritos superiores respondem: sim, ele próprio escolhe o gênero de provas. E isto é o que consiste o seu livre-arbítrio. Então, veja bem, nós estamos falando, nós acabamos de ler, os espíritos nos informam, está na literatura, nós escolhemos o gênero de provas que nós vamos passar. E aí você citou a pobreza, a miséria, a beleza, o poder, né? Nós temos aí esses gêneros de provas. E aí é importante lembrar, porque aí a gente também passa a generalizar tudo, né? E que não é bem assim. Então, quando nós temos essa, como espíritos, nós sabemos já, escolhemos o gênero de morte, os gêneros de provas, né? Salvo engano, né? Que nós podemos, inclusive, já ter, na hora de escolher os pontos principais da nossa vida, a gente tem aqueles demarcadores. Então, tudo aquilo que vai influir no nosso destino, isso sim está no gênero das nossas provas. As particularidades, nós não sabemos, porque se nós somos dotados de livre-arbítrio, nós escolhemos, por exemplo, a posição que eu me encontro, né? E aí os espíritos respondem: a posição em que vos achais, a origem da circunstância das coisas, a força mesmo das situações, né? Então, quando você cita esse ator que ele caiu, mesmo Michael Schumacher, né? Você vê, ele tem essa prova dificílima, porque é uma coisa que naturalmente ele escolheu. Ou também nós sabemos, e a literatura nos fala, Kardec também esclarece por meio dos espíritos superiores, que pode ser também que o espírito, tendo já um nível de má vontade, se ele tem uma interioridade, ele já a sua reencarnação é compulsória, ele já não tem condições de escolher, e aí Deus lhe impõe uma existência visando o seu progresso, porque já que ele não tem condições de ver isso tudo. Então, você vê, pode parecer uma coisa meia contraditória, como que eu posso escolher uma prova tão dolorosa? Eu tinha tudo, e de repente eu não tenho nada. Mas é porque também a gente precisa recuar e entender que o espírito, quando está na erraticidade, quando está no plano espiritual, ele não tem essa capa ilusória que quando aqui nós chegamos, tem sobre nós, que a gente pode brincar e falar que tem o canto da sereia, né? Lá ele está vestido, né, disso tudo, e ele naturalmente faz as escolhas, porque ali, quando ele olha e ele recua e vê as suas existências pregressas, ele fala: puxa, eu não consegui na primeira, eu não consegui na segunda, essa eu preciso avançar. Então ele pede uma prova mais penosa, mas ao mesmo tempo ela é repleta de ensinamentos que vai fazê-lo avançar mais depressa. Então pode parecer para a gente uma coisa estranha, né? Kardec faz um comentário que é bárbaro, na pergunta 266, ele fala assim: as pessoas às vezes falam assim, poxa, se eu posso escolher a minha outra existência, eu vou querer vir rico, rica, bonita, né, milionário. E aí Kardec faz uma comparação que eu acho assim formidável. Ele fala, poxa, são às vezes espíritos míopes. E ele compara como crianças gulosas, que quando vão escolher a profissão, escolhem de confeiteiros e padeiros. Quer dizer, em nada vai ajudá-los. Então, é uma coisa que nós podemos já ir analisando, né? Quando você está
fora desse envoltório físico, porque a vida real é a vida do espírito, aqui na Terra é uma cópia de lá. Então a gente vive as voltas com as circunstâncias que nos são apresentadas, mas em linhas gerais, nós escolhemos o gênero de provas. Eu acho legal você falar, Kardec frisa bem, né, a questão, essa palavra gênero, né, a tipicidade, a espécie vai conforme, né, a gente vai galgando aqui nessa existência, né, se eu tenho liberto da matéria, desencarnado na erraticidade, que é quando eu consigo escolher melhor esse gênero de prova, às vezes eu quero resolver, me corrija se eu estiver errado, a questão da parte repetitiva que eu venho tendo conforme as encarnações eu vou vivenciando na questão do crime, né? Então, eu vou de novo tentar resgatar essa minha tendência criminosa. Aí a espécie, vamos supor, o tipo, né? Vou nascer numa região, numa comunidade que trafica armas, ou até no meio político, né, que é onde se praticam muitos crimes, né, que é a questão de corrupção, formação de quadrilha, porque quadrilha a gente não tem só em comunidade da periferia, a gente tem na comunidade política, administrativa. Então, esses tipos de espécies que partem do gênero vão conforme o meu livre-arbítrio. Eu vou fazendo as escolhas se eu vou cair naquela tentação material ou não. É mais ou menos isso. Isso mesmo, Tereza. Quando você já fala, isso que você disse agora é muito comum. Nós, às vezes, achamos que é uma existência, porque o tempo aqui é diferente do tempo do plano espiritual. Então, aqui para nós, às vezes, o sofrimento parece eterno. E o tempo também parece que não para. Então, a nossa prova fica exacerbada, além, né? E aí você olha nas suas vidas, né? E você fala, poxa, eu preciso avançar. E peço realmente um gênero de vida ou de luta que eu preciso provar, por exemplo, como você citou em meio aos malfeitores, por exemplo, né? Eu até, como você buscou agora a palavra gênero, eu também fui pesquisar essa palavra, eu até vou ler para a gente poder começar a entender esse gênero de prova que nós escolhemos. Ele é um conceito generalista que ele agrega todas as particularidades e também características de um grupo, classe, ser, coisas em comum. Então, por exemplo, eu posso nascer entre malfeitores, então, naturalmente, eu já sei a que arrastamento eu vou ser levada. Se eu já peço para nascer em meio à riqueza, eu já sei naturalmente, em meio político, eu já sei naturalmente que eu vou estar sujeita aos abusos e ao mau uso dos recursos que eu tenho. Então, aquelas paixões mais inferiores que eu quero aplacar, já que eu pedi para melhorar, elas vêm, né? E também eu posso até pedir um vício também. Olha como é difícil você vencer um vício. Porque a gente fala assim, poxa, segunda-feira eu vou fazer regime. A gente não consegue manter na segunda, na terça e na quarta. O vício é muito mais sério e eu posso pedir para ver. Então, Kardec compara, às vezes, nós nessa caminhada, não vale onde tem uma névoa espessa e a gente não consegue subir. Às vezes você fala, poxa, eu quero, já nessa existência, eu quero essa prova para mim. Mas você não vislumbra como é uma pessoa que está no topo da montanha. Ela consegue olhar todo o percurso e lançar mão das estratégias para ela poder alcançar o pico, o cimo daquela montanha. Então, quando você fala, né, que eu estou submetida a essas provas, que eu fico sujeita a essas provas, é muito comum a gente pedir essa prova e, naturalmente, muitas das vezes não dá conta. E acha que vai dar conta, e às vezes não basta uma existência, basta uma, duas, três. Tem o livro Ação e Reação, de André Luiz, De André e Druso Luiz. fala,
E no capítulo 18, Druso fala de um caso de dois amigos, né? Então, eles eram benfeitores na esfera superior, Ascânio e Lucas, e eles faziam bem, ajudavam os irmãos mais necessitados, os irmãos transviados, eles que faziam um trabalho recorrente. Eles tinham uma folha extensa. A Santa Bárbara tem uma expressão que eu acho engraçada, que ela diz assim, né? O seu currículo espiritualis reencarnatório. O deles era uma Ela, ficha ela é exigente. uma graça, né? Ela Ela, é cheia de piada. ela tem uma fala muito leve, muito gostosa. É. E Ascani e Lucas eram benfeitores e, de repente, estavam tão assim animados, como a gente vê aquele pico, mas tem aquela névoa, não enxerga a ponta, e já quer subir de uma vez, né? E eles já procuram as autoridades lá do plano espiritual para dizer que eles queriam ascender a uma esfera melhor. A direção geral já viu aquilo e não viu com bons olhos, porque na hora que eles foram fazer uma análise, viu que não tinha o mérito necessário para aquela ascensão que os dois estavam pedindo. Mesmo assim, eles insistiram, né? A direção, fizeram um requerimento e pediram. A direção geral mandou chamar, já que eles estavam já meio que, assim, estavam em desconforto, né? Naquela equipe toda, mandaram chamar e fizeram quase que uma recapitulação desse passado. E recuou para o século XV. E eles compunham, à época, o exército de Joana d'Arc. Para eles ocuparem uma posição melhor, ambos mataram dois colegas de luta, irmãos de luta ali na guerra. E na sequência, assim que eles atiraram eles, os dois ao poço profundo, eles se embriagaram com as honrarias que eram próprias daquele momento, porque eles ascenderam a uma posição que eles almejavam. Como você acabou de citar agora na política, né? Às vezes você quer uma posição melhor e você não quer saber, você vai derrubando quem está no seu caminho. Lógico, assim que eles desencarnam, vem o remorso por aquela situação que não era adequada. Então, olha, veja bem, lá no século XV, então eles foram chamados e ali eles falam, vocês ainda querem ascender? Ele falou, não, a gente quer saldar essa dívida. E pedem para renascer na área da aeronáutica. E é natural que para a aeronáutica, no sentido dessa ciência desenvolver as aeronaves, eles caem, né, tem uma morte também, né, por esse... Eles caem, né, caem, tem essa morte, vamos dizer assim, abrupta, essa morte violenta, e já resgata esse passado. Druso ainda, que mais um outro benfeitor, falam desse caso e vejam bem a escolha das provas. Eles estavam reunidos, conseguem pedir uma prova que tem correlação com vamos dizer, a infração que foi feita, resgatam isso, mas também havia outras pessoas que não tinham o mérito deles, que puderam escolher essas provas. Haviam outros que já não tinham no seu cabedal, não tinha ainda esse mérito, né, vamos dizer assim. Então, muitos dos casos que a gente vê é que as pessoas nascem, às vezes ficam certa época da vida, surgem as mutilações, seja na infância, na mocidade, na madureza. Então a gente vê que no mesmo grupo, né, você vê os critérios das provas. E aí Kardec também é genial, que ele pergunta aos espíritos, né, e os espíritos respondem, né, o que guia as pessoas para elas pedirem o gênero de provas. Eles falam as suas faltas. Né? É aquela sanção de reciprocidade. Quando uma criança suja, você pede para limpar. Quando ela quebra, você pede para consertar. Então, as provas são relativas à falta que você infligiu. Acho interessante você colocar dessa obra do Ação e Reação a questão de que nunca estamos desamparados nem na hora de escolhermos as nossas provas, né? Nossos benfeitores, nossos guias, nossos anjos. Poxa, eu acho, vamos analisar. Talvez você não dê conta, né? Ou vamos parcelar, vamos pagar um pouquinho agora, depois você paga na outra reencarnação. Então, essa lei maravilhosa, lei de Deus, né? Que, como é lei, vale
como todas as leis vale para todo mundo igualmente, né? Que nunca nos deixa desamparar e nem nesse momento da escolha da prova, porque a gente está com a consciência desperta, porque está sem a matéria, querendo, porque a gente se arrepende de um jeito e quer pagar aquilo de qualquer forma, porque você quer ascender, e você fala assim, olha, mas eu acho que você não vai dar conta. É como um filho da gente, né? Eu quero prestar um vestibular lá em Londres, aí você fala, tudo bem, mas você não sabe falar inglês, você não completou o ensino médio, então várias coisas que você precisa fazer antes de ir para Harvard, sei lá, né? Então o pai, né, o protetor, tá sempre falando, pera lá, né? Desse jeito você vai falhar. Então, é legal você ter citado esse exemplo de que nós nunca estamos desamparados, né? Nunca. Inclusive os benfeitores, eles sempre, os espíritos inferiores, que já ainda não têm condições de escolher o gênero de suas provas, eles são como que levados. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim que o passado, ele é definidor da reencarnação. O espírito ignorante, ele desconhece, ignorante das leis divinas, né? Ele desconhece isso, ele não tem esse cuidado com o futuro. Então, ele sofre a reencarnação maquinalmente. Porém, aquele mais adiantado, né, ele ouve os avisos e os avisos dos benfeitores. Ele se inspira em todo o trabalho que está acontecendo à volta dele e, finalmente, ele vai ponderar a hora do seu retorno. Se essa volta, os amigos espirituais, se ele está seguro, se vão apoiá-lo. Então, você vê que não é uma coisa assim, eu caí de paraquedas, eu nasci nessa família por acaso. Eu nem pedi para nascer, né? Comumente a gente escuta isso, né? Não, eu não faço parte dessa família. E que, na verdade, nós pedimos para estar nessa família, a gente pediu para estar nesse círculo familiar, justamente para poder desenvolver particularidades, para desenvolver hábitos, para desenvolver valores e poder avançar. E é lógico que tem espíritos que Deus deixa, como você falou, não vai dar conta, mas ele insiste, é permitido com que ele venha, mas assim que ele, por exemplo, ele tem alguns desejos inferiores e ele quer algumas provas que ele possam vencer esses desejos, e é lógico que às vezes não dá conta, né? E não dando conta, ele sucumbe, ele sucumbe. E aí, assim que ele retorna para o plano espiritual, ele fala, puxa, perdi tempo, me dá uma nova oportunidade. E aí ele passa a ouvir mais e melhor. Uma outra coisa também que Deus permite, né, a pessoa tá num estado desse, ele pediu a prova, não dá conta, e fica naquele sofrimento que pode parecer eterno. Deus permite, cria aquela persuasão para ele entender que a escolha dele não foi acertada. Então ele tem um sofrimento que parece incalculável. Mas se ele tem um impulso próprio, que ele quer sair daquela condição de sofrimento para poder buscar uma nova oportunidade, imediatamente, né, Deus já vai, ele não se desespera. Deus é a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Ele naturalmente vai ser organizado uma nova experiência para ele, mas veja bem, há que haver um impulso próprio, né? Você precisa querer sair dessa condição, né? Então, só pergunta nesse sentido. Aquela grande palavra que se repete no Evangelho, segundo o Espiritismo, diversas vezes, né? A vontade. A vontade de tudo bem, temos que domar as nossas más inclinações, mas o que vai impulsionar isso, né? E essa palavra se repete diversas vezes. Claudinha, você falou, voltando ainda nesse caso que você citou do ação e reação, aí eles voltaram em outras épocas, no momento de escolha das provas, viram, tá, lá em 1500, tá. Idade Média. Na Idade Média. Aí,
o que que eu vou escolher, né? Aí eu, puxa vida, eu vi no- na- numa, em algumas existências anteriores que eu queimava as pessoas, mandava queimar aqueles que não pensavam como eu, ou ou na época do cristianismo, né, que não ia de acordo, judaísmo, tarará. Então vamos supor que eu era aquele que mandava queimar. É certo dizer que então, eu reconhecendo isso, a minha prova vai ser pedir morrer queimado? Tipo, eu fiz isso, matei com um tiro no coração, vou na próxima encarnação ser morto com um tiro no coração. É assim, né? Eu fiz isso, vou morrer exatamente daquilo, ou vou sofrer, tirei o braço de alguém, vou ficar sem o braço na próxima, vou nascer sem o braço, ou vou ter ele amputado. É Uhum. assim? O que Então, Kardec nos Deus, fala disso? pois é, ele nos esclarece, né? Aí tem os atributos divinos, o atributo de Deus. Deus é misericórdia, Deus é amor e justiça. E, naturalmente, esse ressarcimento não é essa lei de talião, né? Eu matei, ele vai me matar, e nós a gente vai ficar numa roda que nunca vai sair dela. Os mecanismos são inúmeros, a gente não pode aqui, eu não poderia, não teria condições de saber te dizer como que seria isso. Mas, naturalmente, às vezes, muitos dos nossos inimigos renascem pelo nosso corpo, não é? Transmuta aquelas algemas de ódio por amor. E a pessoa, naturalmente, que impôs essa pena a outra pessoa de queimá-la, de fazer uma outra coisa, renasce em condições adversas que a gente pode ver como fogo selvagem, né? Uma doença da Ah, pele, alguma coisa que você vê, poxa, a pessoa não fez nada para estar merecendo uma situação como essa. De onde veio essa prova, né? Tão difícil. E se você recuar em épocas pretéritas, você consegue enxergar que em algum momento ela marcou a sua existência, e quando você fere a lei, você precisa reparar essa lei. No Céu e Inferno, o Código Moral da Vida Futura, no item 16, ele coloca as três condições para você reparar uma falta. Então, primeira coisa, quando você faz um delito, comete um crime, há uma expiação, quer dizer, há um sofrimento, né? Quer dizer, inicialmente há um arrependimento, né? Você fala, puxa, pisei na bola, não era isso que eu queria. Então, há um sofrimento justamente porque você tem a lucidez que você fez alguma coisa que feriu a lei divina. Então, aquilo tem que ser reparado. Então, a primeira coisa é a expiação. A expiação, você sofre porque, poxa, por que que eu fui fazer isso, né? Por que que eu não ouvi o meu anjo de guarda? Por que eu não ouvi os guias espirituais que planejaram a minha reencarnação junto comigo antes de eu renascer? Por que que eu dei asa a uma coisa que não é tão importante na vida? Para ter aquela competição? Por que eu precisei tirar a vida de um concorrente meu no palco político? Por que que eu precisei fazer uma série de coisas que não era desejável? Então, a primeira coisa é o arrependimento. A segunda coisa, ela é a expiação, né? O arrependimento, e eu vou expiar aquilo ali, não é? E por último, eu preciso reparar. A reparação, ela é uma coisa que vai acontecer, porque Deus é justo. Só que isso não é como a gente imagina, que eu fiz aqui, já vou receber de volta. Você vê, no caso de Ascânio e Lucas, foi no aham, século XV, e eles vieram, vamos dizer, participar do progresso da aeronáutica, dos transportes, da marinha, enfim, de várias outras etapas, porque usaram, inclusive sem ter medo da morte, usaram aquela provação que é a expiação, né? uhum, Sempre no Céu e Inferno diz que a provação, ela pode ser uma expiação, né? A expiação, na verdade, e provação, elas ficam numa linha muito tênue, tênue. mas toda provação é uma expiação. Então, uma coisa envolve a outra. Mas voltando no Código Moral da Pena Futura, né? O Código Moral, o Código Penal, né? O Penal. Código da Pena Futura,
Isso. A gente percebe que não tem um céu ou inferno eterno, uma pena eterna. Você tem condição, né? Nós temos uma doutrina libertadora que diz, a partir do momento que você está disposto a reparar, é criada todas as condições para você reparar aquele dano, para você refazer o caminho, para você ressignificar a sua vida, para você crescer, para você desenvolver, para você evoluir, para você sair liberto e reparar o mal que você fez. O caso que você citou do ator, você vê essa prova, essa expiação, porque Emmanuel diz que a expiação é a pena imposta, né? A aprovação, Emmanuel já disse que é a prova que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da dedicação É, espiritual, né? Então, no caso dele, como uma expiação, ele também tem uma mulher que o ama eternamente e cuida dele. é. Então, todos os envolvidos naquele contexto estão ali. Então, a misericórdia sempre está presente. A gente nunca pode duvidar disso, né? Nós não estamos sozinhos no planeta. É como diz a Jane comentou agora há pouco, né? É, que o amor cobre a multidão de pecados, né? E você está sempre amparado, né? Esse ator, nós, se temos provas tão difíceis escolhidas por nós, às vezes, para passar, nós temos alguém da família que tem esse suporte emocional. Ela também coloca aqui, você está falando dos três, né? Que tem no Código Penal. A dor do arrependimento é muito difícil de ser suportado. O auto-perdão é muito complicado, ela coloca aqui, né? E É né? o auto. O arrependimento ele é difícil, né? Porque ele é a primeira coisa que você faz, né? Quando você está em sofrimento, você tem que ter uma vontade de querer sair daquela situação. Então, no primeiro passo, o arrependimento, a expiação e a reparação são etapas que podem acontecer, né? De uma forma só, mas a reparação, às vezes, que você não consegue fazer de imediato, dependendo do que se passou. Chico Xavier tem aquela frase, eu não saberia dizer ela na sua inteireza, mas diz assim: eu não posso voltar atrás, né, e mudar as coisas lá atrás, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. As coisas que já foram é uma página virada, eu não consigo mais. Mas daqui para frente eu me proponho, né, a reparar o que foi feito. E isso é um esforço hercúleo, dependendo daquilo que você reparar, que você vai ter que reparar, né? E como vai ser feito. Então, para nós aqui, se você pode parecer algo muito, uma prova nossa que você vê de uma amiga, de um vizinho, pode parecer algo muito penoso, porque a gente olha sob o ponto de vista daqui da Da Terra, ótica, dessa ótica da matéria, né? da matéria. Como Você se a gente está estivesse sem a lente, né? Com a lente justamente, ofuscada. sim, Falando em lei de a lei da prova, ela é bom a gente lembrar e comparar com que é o que Emmanuel diz no Consolador, né? As leis humanas, as punições humanas, né? Se você tem você recebe uma pena de 30 anos. Se você tem um bom comportamento, aquela pena é reduzida e você consegue, enquanto trabalha, reduzir um dia de pena e consegue a sua liberdade antes. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, eu escolhi essa prova, eu vou ficar assim o resto da minha vida sofrendo isso. Eu acho legal que ele coloca na questão, né? Ela também é flexível, porque se nós escolhemos tal gênero de prova e a gente tem uma boa conduta, Emmanuel nos explica que é minimizado às vezes essas dores, né? sim. Então, A isso gente é nunca consolador. muito. A gente pode ter um exemplo que até esses dias a Túlia nos pediu uma tarefa, né, de pesquisar sobre um juiz que ele tinha assinado muitas sentenças que eram compradas por interesses pessoais de algumas pessoas para condenar outras, né? E que numa outra existência ele renasce maneta, né? Uhum. Então, assim, pode parecer alguma coisa pesada e penosa, mas é a forma que ele encontrou, de uma forma rude,
de ressarcir esse delito, esse débito. Quando você começou a falar, Tereza, me fez lembrar, tudo bem, em que momento eu escolho o gênero da minha aprovação? Eu posso escolher na erraticidade, no plano espiritual, antes de reencarnar, no meu planejamento reencarnatório, mas também aqui eu posso ajustar todo o processo. O espírito escolhe, né, com mais clareza, mas aqui também, em alguns momentos, eu posso ajustar a minha prova, o gênero da minha prova. Como? Os momentos de emancipação da alma, né? Quantas vezes você adormece e você tem um sonho que dá para você, vamos dizer, um salto quântico, vamos dizer assim, no entendimento. Fala, poxa, eu não sou esse corpo, eu estou emboscada nesse corpo, mas não sou esse corpo. E como espírito imortal, eu não preciso dar tanta importância para essa coisa que não tem importância. Então eu paro de amassar barro e avanço, porque a minha meta é maior. Eu fico presa em picuinhas, em particularidades, que em nada vai me fazer progredir, né? Já que nós sabemos que aqui é uma cópia da vida real, por que que eu me prendo a tantas picuinhas e não me permito avançar? Então, nós podemos também, como você falou, atenuar as nossas provas. A gente mesmo pode ajustar todo o percurso pelo modo próprio, né? Qual que é o objetivo do Espiritismo? É a transformação moral da humanidade. Então, é um processo de aprimoramento, é um processo de aperfeiçoamento diário, é um exercício Constante, né? constante, né? E as nossas provas, só nós sabemos, né? Porque elas são tão pessoais, tão íntimas, às vezes tão dolorosas, que não é visto, mas você sabe onde que está pegando, né? Então, às vezes, um sonho, ele te traz um painel que você fala, puxa, eu já fiz isso. E os nossos anjos de guarda e guias espirituais permitem esse quadro para que você fala, puxa, eu preciso parar com esse comportamento ou esse meu jeito de ver as coisas em nada favorece a minha evolução, em nada favorece o meu progresso, né? Então, a sua fala me fez lembrar que as provas a gente pode tanto antes, no plano espiritual, planejar e escolher, como também aqui, né? Lógico, não tanto com a clareza que Com a nós temos lá. clareza. Mas é Agora você é que me fez lembrar, você falou no momento da emancipação, né, no sonho. André Luiz, nos Mensageiros, lá um dos últimos capítulos, ele coloca a situação de uma jovem que está sofrendo muito enquanto encarnada, cheio de problemas, de traições, não traição marido e mulher de relacionamento, mas traições na vida dela, gente querendo passar a perna e tal. E ela, no desdobramento durante o sono, ela se encontra com uma benfeitora, como se fosse uma avó dela, não necessariamente, ele não cita se era a avó da última encarnação, dessa encarnação, né? Mas de outras. Que lhe apresenta um contexto enorme, uma explicação do porquê que está acontecendo aquilo, que orienta que caminho que ela pode tomar a partir de então, desse conhecimento que ela está recebendo, para amenizar essas dores, para mudar um pouquinho o rumo dessa prova, para se sentir mais aliviada. Ao retornar, ao acordar, é que a gente fica preocupado, assim, poxa vida, mas a Cláudia está me falando que o Kardec disse que nos sonhos eu posso reprogramar, mas eu não vou lembrar, eu não sou daquelas pessoas que lembram do sonho, né? Mas nos Mensageiros, nesse capítulo, ele fala, a jovem acordou, na memória dela não tinha a mensagem inteira que da conversa com a avó, mas tinham símbolos. Tinha uma rosa, um vaso, acho que era uma serpente de vidro que se quebrava, então alguns elementos. E ele explica que se você analisa esses elementos com muita cautela, com autoconhecimento, já atrelando com o seu dia a dia, com a dor que você está passando, você consegue interpretar que significado, que novo caminho, estrada eu tenho que seguir para que essa prova seja um pouco aliviada ou diferente, ou pedir uma moratória, né, para sofrer um pouco
menos, né, indo por outros caminhos. Não aqui, não tô dizendo pra gente sonhou, vai lá no Google o significado dos sonhos. Não, né? Porque isso tem de monte na internet, mas assim, ele orienta para avaliar aquela simbologia que você trouxe, já que muitos não conseguem lembrar do sonho inteiro, para ver que rumo que eu tracei diferente, que escolha que eu fiz, né? Sim. Bacana essa sua lembrança, porque realmente também quem nos traz isso é Emmanuel, ele fala nos sinais divinos. A pessoa tem o sonho que não é registrado no cérebro, e sim às vezes na memória, e que não, ao acordar, ela esquece, tem apenas nuances. Ela tem falhas nesse entendimento, mas ela traz em si um pressentimento, é uma percepção, uma sensação que ela tem clareza, assim, quase que tira dela aquela confusão mental que ela está e ela limpa esse caminho e ela consegue avançar. E isso é uma coisa que é própria, né, dos nossos anjos guardiões, né, dos amigos espirituais que sempre estão envolvidos com as nossas provas, né, porque nós não estamos sozinhos. E é interessante lembrar, porque as nossas provas, elas têm uma característica própria, porque nós a solicitamos, quando não é dado maquinalmente, como cita Leon Denis, você tem que ser provado naquilo, né? No livro Céu e Inferno, fala tudo que é perfeito não precisa ser provado. Então, devido às nossas imperfeições ainda, né, a gente ainda, devido ao estágio evolutivo que nós estamos, então a gente precisa ainda ser provado e, ora, sofre a expiação. Mas é importante lembrar também que situações como essa que você citou, né, desse sonho, dela lembrar e de poder acontecer, e ela talvez não se lembre, são coisas comuns na nossa vida, né? Então aí entra também o seu autoconhecimento. Nesse turbilhão que nós vivemos, tirar um tempo para a sua meditação, para a sua inflexão, né? Tirar um tempinho, pouca coisa. Divaldo Franco sempre fala, pode ser no banho, eu não tenho tempo, pode ser no banho, tomando banho. Pode ser de manhã numa caminhada. Pode ser um momento só teu, não precisa se recolher para isso, a não ser o recolhimento interno, né? E você consegue também clareza sobre tudo isso. Porque nós trazemos o esquecimento do passado, e as pessoas falam, mas isso não é justo. O esquecimento do passado, justamente, ele vem por exemplo, se o aluno passou de ano, não importa se ele reprovou em tais matérias, se alguém fez alguma coisa, não importa que ele avançou, Ele né? avançou. Então, que ele avançou no processo, ele está nesse estágio agora. E estando nesse estágio, a gente consegue sim, né? Com essa busca, você consegue a ajuda necessária para poder avançar. E, de bom modo, quando a prova nos visita, porque tem as épocas, né, que são definidores das nossas provas, aqueles grandes momentos, gênero, e aí tem aqueles fatores principais, né? Quando a prova vai te visitar, mas te encontra, me parece que Emmanuel que fala isso, e ela te encontra, você com as mãos no trabalho, no bem, ela dá meia volta e suspende por tempo indeterminado. Isso é Então, o maravilhoso. trabalho é maravilhoso, não é? É consolador, está te dando uma oportunidade. Tem um tópico que antecede a escolha das provas, que chama Sensações e Percepções dos Espíritos, que depois, se você me permite, eu posso ler esse Claro. trechinho, que chama-se para a gente domar as nossas más inclinações. Eu vou precisar agora pegar o óculos para ler esse trechinho que eu achei bárbaro. Porque eu não preciso esperar muita coisa para acontecer, né? Então eu já posso começar agora. Então, ele dá uma dica. Esse daqui me parece que é o comentário de Kardec, que é fantástico. Ele diz assim: dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo mais importância do que merecem.
Então, mesmo revestido desse invólucro corpóreo, já estará depurado, já estará liberto da matéria. E quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Ora, a gente não precisa, né, passar por tanta coisa. Nós temos um arcabouço, uma ferramenta fantástica, que é o conhecimento espírita. E ele é extremamente libertador, né? Então a gente tem que usar de tudo. As lives que a gente agora tem acesso, o estudo Os sistematizado, estudos. não é? O estudo que nos liberta de nós mesmos, o autoconhecimento, o exercício diário, enfim, tudo isso é são as ferramentas, né, dessa libertação do homem velho, que nós já trazemos, os arquétipos, né, essas fragilidades nossas, para nos constituir seres integrais, né, para que a gente possa ir a caminho de Jesus e ter Caminho. nossa vida. Isso que você leu por último, nesse comentário de Kardec, lembra também uma das questões, eu não sei qual que é, mas está a escolha das provas, e eu não me recordo qual é, porque eu anotei. A pergunta nós, espíritos, temos que passar por todos os gêneros de prova, né? Então eu vou ter que passar pela riqueza, pela pobreza, pela prova da saúde, da beleza e N que tem, né? De relacionamentos interpessoais. Ele faz essa pergunta e eu acho bacana, porque Bacana. se eu for, não preciso, né? Se eu seguir todo Sim. esse caminho que vai domar as minhas paixões, os meus vícios, e eu posso pular essa etapa, né? Pular outra prova, tudo vai na questão da minha escolha, do meu livre-arbítrio, né? Então eu não tenho que Sim. passar. Não há essa necessidade de passar por todas. Você vê como Deus é misericórdia, né? Nós temos um gênero que nós pedimos. Vence esse, depois passa para o outro, e o outro, e o outro, né? E também é digno de nota a gente imaginar que tudo que nós passamos, nem sempre é tudo porque Deus quer. Ah, caiu a telha na cabeça, e Kardec faz esse comentário, né? Caiu uma telha na cabeça é porque Deus quer. Não. Somente os grandes fatos é que vão influenciar, né? Que, aqueles que influem no nosso destino é que são aquilo que nós pedimos. Do contrário, são consequências próprias das nossas ações, né? E eu não preciso de uma hora para outra pedir todas esses gêneros de provas, né? Ora um, ora outro, e a gente vai levando a vida, né? Paulatinamente, com tranquilidade. Paulatinamente. Na escala evolutiva dos mundos, eu não terei que passar todos mundos, até eu chegar nos mundos felizes, passar reencarnando, escolhendo provas. Ele coloca que não, né? Que a minha escolha pode ser já como anjo da guarda, eu vou reencarnar para Sim, auxiliar alguém, né? Então não é só essa coisa dolorosa que a gente vê quando alguém coloca a palavra prova, expiação, né? Na nossa escala sim, evolutiva, a gente terá um tipo de prova que é compaixão, né? Que não é mais tão sofrido sim. quanto essas outras que nos visitam hoje, né? Porque esse olhar que você traz também é porque a gente olha essa vida aqui, né? Então ela pode parecer penosa demais, né? Essa pergunta que você cita, Tereza, é a 261. Nas 261. provações, 261. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Kardec pergunta, né, etc. E os espíritos respondem: certamente não, como você já respondeu, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo.
egoísta ou generoso. Ainda entregar-se todos os prazeres da sensualidade. O que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. É que uma coisa puxa a outra, né? É, Você, quando pega uma prova dessa dimensão, e é uma prova difícil, a prova da riqueza, da beleza, do poder, as pessoas não acreditam, né? Mas uma da pobreza é muito mais. Ambas são difíceis, né? Mas é lógico que as da riqueza, da beleza, do poder, nós ficamos sujeitos às paixões inferiores. E é isso que dificulta a nossa caminhada. Mas também, se você pedir e vai dar conta e planejou para vir, tá tudo certo. você falou da prova da riqueza, né? Que todo mundo fala, poxa vida, né? Quem que escolhe ser menos abastado, né? Quem que vai escolher? Mas caiu no Evangelho de agora há pouco, no estudo que nós fazemos, justamente o capítulo o 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, utilidade providencial da prova da riqueza. Então, que ela é muito difícil. Ele coloca que a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito mais difícil, está comparando com a pobreza, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que ela exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais prende o espírito à matéria, porque ela traz consigo todo o poder de eu conquistar tudo aquilo que é material, né? E a parte de sensualidade, eu posso comprar quem eu quiser, eu posso me vestir só de orgulho, eu posso machucar pessoas. Então, ela é terrível, né? A gente pensa, fala, mas eu vou escolher nascer pobre, né? Poxa vida. Mas Que bacana que você corrobora com essa fala que não é nossa, que são os espíritos superiores que nos trazem essa informação, né? No Evangelho capítulo 5, quem quiser se apropriar mais dessa temática que é tão importante para as nossas vidas, que é bem-aventurado os aflitos, tem um espírito protetor que ele dá uma mensagem e ele termina a mensagem, né? Que ele diz assim, ele falou lá em Bordeaux em 1863, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar, quer dizer, as provas, né? Então ele resume, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei do amor e caridade. Então, isso também, eu acho que já vai, de algum modo, coroando o nosso trabalho, que esse espírito trouxe para nós, e você também já falou, que tudo bem, nós temos todos os gêneros de provações na Terra, mas o nosso trabalho é este, pela lei de amor e caridade, poder abrandar o máximo de coisas que nós pudermos. Porque é isso que consiste a nossa evolução também, né? Nesse e aprimoramento, nesse aperfeiçoamento. na medida que a gente já tem esse conhecimento que chega até nós através dos estudos, através das lives, né? Mais responsabilidade a gente tem sobre isso, né? Para depois não chegar, poxa vida, desencarnei, ai, tô totalmente arrependido. Tá, o arrependimento, poxa, deixa eu começar aqui, né? Reconhece Sim. aqui, a Cláudia está falando para a gente, nós temos mecanismos de abrandar a nossa prova aqui, torná-la menos dolorosa. Então, vamos ter a responsabilidade sobre isso para a gente não chegar depois e falar assim, e agora? Vou ter que começar tudo de novo. E dar um O tempo trabalho perdido. reencarnar, né? E é horrível, né? Você falar, poxa, eu perdi tempo, né? Então, nós espíritas temos uma doutrina nas mãos, né? Que compõe todo o Pentateuco, que nos dá para nós a dimensão de como nós, de quem nós somos, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, tudo isso, para nós, são norteadores e que nós temos na literatura espírita
as respostas para as nossas dores, né? Então, se você enfrenta uma provação com fé, com resignação, com amor, sem revolta, é lógico que você vai sair vitorioso dessa existência que é curta em relação à A vida eternidade. espiritual. É, a eternidade não é uma pena eterna, né? Nós temos uma doutrina extremamente consoladora. Ela nos liberta, né, disso tudo, desses atavismos. Então, nós temos a faca e o queijo, né? É. Vamos lembrar disso a cada amanhecer, né? E para aqueles que nos acompanham agora ao vivo ou acompanham depois e acham assim, eu estou começando na doutrina, o Pentateuco que ela citou, as 5 obras básicas, é um pouco complexo para o meu entendimento, porque tem a parte, principalmente a científica, né, ela aprofunda e é difícil de entender. Nós temos as obras de André Luiz, que as 13 obras principais dele, né, que é a vida no mundo espiritual, recheada de exemplos, como você citou, no Sim, Ação e Reação, todas têm exemplos vivos daquilo que está escrito nas obras básicas. Então fica bem mais fácil da gente entender e colocar no paralelo com o nosso dia a dia, né? Cheio sim, de facilidades para a gente, né? Deus é tão bom que Ele não mandou só as 5 obras básicas do nosso sim. Consolador perfeito, né? Ele trouxe mais pessoas para exemplificar para a gente e para traduzir tudo aquilo que Ele queria dizer, né? Isso mesmo. O Espiritismo é o Evangelho redivivo. Não é? Nós temos aí, quando eu digo Pentateuco Kardeciano, que são as obras básicas, ah, o livro dos Espíritos, que é um desdobramento o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese. Tudo isso é a base do entendimento da doutrina espírita. Aí nós temos as obras subsidiárias, como você acabou de citar, que vêm também corroborar, complementar, aliás, não digo complementar, elas vêm também, de algum modo, subsidiar todo o trabalho que Kardec fez por meio da sua inteligência, né, do trabalho de decodificar a doutrina espírita, que os imortais trouxeram, todos eles comandados por Deus. Então, nós temos hoje um manancial inesgotável de um conhecimento que está às nossas mãos, né? Nós temos os livros já traduzidos, nós não temos dificuldade com a nossa língua, há outros É. países que não têm os livros que nós temos. Então, nós estamos num país próprio, né? Para isso, que nós temos as ferramentas disponíveis para quem quer que queira, e agora, mais do que nunca, esse conhecimento está sendo levado às mancheias para quem quer que queira, né? Quem quiser, quem estiver aberto, que busque, porque o Espiritismo, e nós buscamos, né? E você sabe bem, a gente desenvolve a fé raciocinada. É. Não E é é isso que nos leva dogmatizado, né? a emancipação enquanto espíritos, né? Nós somos seres imortais, a caminho da redenção. E como que eu posso fazer a minha redenção? Um caminho é o estudo, o trabalho, o autoconhecimento, o trabalho no bem, né? Tudo isso vai me dando condições de avançar nessa escala, né, na minha evolução, no meu progresso, ou minimamente de eu atenuar as provações que nós enfrentamos diariamente. Ó, a gente chegou já no nosso fim, já são 20 horas, e eu queria te pedir suas considerações finais. Já achei muito interessante que você já falou, Kardec explicou que Kardec disse que a gente pode atenuar tudo isso, então já, as nossas provas, então já está maravilhoso para mim. E aí, suas palavras finais para a gente encerrar esse lindo bate-papo enobrecedor. Agradecer, Tereza. Você deu um tom especial à nossa conversa dessa noite. Fiquei feliz de estar com você, fazendo esse bate-bola, os amigos que nos assistem também. É uma oportunidade grandiosa, ímpar, de aprender um pouquinho mais. A gente sempre está aprendendo.
de fazer uma discussão tão boa como essa, que é a escolha das provas. Então, se nós podemos ter essa escolha antes ou aqui no percurso, né, vamos aproveitar nossa existência da melhor forma, né? Que é isso Que que nos bom. resta. Muito obrigada, Claudinha. Fique preparado que a gente vai te chamar mais vezes, porque foi muito gostoso esse bate-papo. Você tem muito conteúdo para passar e isso nos deixa muito feliz. Um beijo a todos que acompanharam, um beijo especial para você, tá bom? Um Tchau, beijo tchau, um também. beijo. Tchau, tchau. Beijo.